Não entrou ainda. Vamos rindo, vamos rindo. Eu tenho 500 telefones, copo d'água, mate, se não virar Vai nada. dar cãibra. Entrou! Olá, olá. Vamos ver se entrou ao vivo aqui. Então, mais uma vez, entrou. Que amor! Show de bola! Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Estou só rodando um pouquinho aqui no telefone. Então, mais uma vez, boa estamos tarde. aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luane. Boa tarde, Karina. Saudades de ti, Karina. Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje voltamos com a Luane aqui. Vamos ver quem está entrando aqui no nosso grupo agora. Eu acho que quem chegou novo, né? Eu estava falando para as gurias aqui. Esse vídeo fica gravado aqui dentro desse grupo, né? Ela é uma live, é ao vivo, mas fica gravado. Então, ao vivo, para quem quiser fazer suas perguntas, a gente está aqui disponíveis. Eu, Giovana, sou uma das proprietárias do Dolce Vita. A Juliana, dá uma banadinha aí, Ju, para a câmera. A Juliana é enfermeira. Está travada a imagem da Juliana ali. Ok, deu, se mexeu. A Karina, nossa nutricionista, uma das atual. E a Luane, a fono, que vai falar hoje sobre... Vamos lá? Prevenção, dificuldades para engolir e a forma de prevenir para evitar a aspiração. Isso mesmo, tá bom. E a Lu Smith está chegando aqui agora conosco, a Lu diretamente do Rio de Janeiro. Vamos ver se a Luciane, do calorzinho lá, para nos dar inveja de um verão do Rio de Janeiro, que a gente que está aqui acha que o troço é só praia, né? Eu, como convivi lá um tempo, eu sei bem que não é só praia, aquele negócio lá, não. É uma vida bem normalzinha, bem comum, assim como a nossa, tá bom? É pelo contrário, tem uma tentação, a pessoa olha a praia, abre ali. A pessoa olha a praia e tem que trabalhar, né, Lu? Boa tarde, Lu. Tá sem áudio. Vamos ver. Ativa o áudio aí, Lu. Pode falar. Oi, Lu. Deu. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu desliguei o áudio para não interferir o barulho aqui de casa e esqueci que estava desligado, desculpa. Tá bom, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Boa noite, né, Lu? A gente parece de tarde aqui, porque aqui tá ficando tardinho. Vocês aí no Rio de Janeiro, agora que eu me dei conta que desde as 5 da tarde já é noite passada. É escuro, né? já tá escuro aqui. Tá bom. Então tá, então hoje a gente retorna para falar de prevenção. Oi, Lucão! Eu sabia que ia aparecer, eu falei na live. Eu fiz ali um WhatsApp antes, um Instagram antes, e falei, daqui a pouco vai aparecer a nossa nutricionista, e provavelmente um cara que é muito apaixonado pela nossa Karina, né? Oi, Lucas! Oi, Lucas! Oi, Lucas! Carolina. Agora deixa eu trabalhar. Oi, Carolina. Deixa eu ficar aí. Um beijo. Um beijo, cara. Tá. Eu tava ali no Instagram, né, falando para as pessoas, estava falando com a Débora ali, com a Helenisa e com outras pessoas que eu estava convidando para vir para essa live, que nós ia falar de prevenção agora, e eu disse, e talvez apareça um menino Down, assim, um quase jovem Down, que vai quase enforcar sua mãe, mas não se preocupem, ele é dócil, é meu afilhado como meu filho. Porque entrou de ontem para hoje, entrou mais ou menos umas 500 pessoas no nosso grupo, se não mais. Então, essas pessoas são pessoas novas que não nos conhecem ainda, né? Então, vai ser a primeira vez que eles vão estar aqui conosco, tá bom? Então, tá bom. eu acho que... Que sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, isso. Até vou falar que hoje, a partir de hoje, né, depois no final dessa live, eu vou falar que dos nossos materiais gráficos, né, saiu o digital, e o da Luane, que está aqui conosco, né, que é Deglutição Cuidados Básicos, o material dela já está disponível para quem quiser adquirir dentro da nossa plataforma, tá? Depois eu vou mostrar, quem não sabe qual é a nossa plataforma, acho que o Arthur pode até botar ali nos comentários, é comocuidaridoso.com.br.
Pode botar até o direto barra livros ali, Arthur, que já fica prontinho para quem está chegando olhando. Luciane está aqui ao vivo conosco. Oi, Lu. A Lu também tem material, né? Que ela orienta as pessoas como fazer os exercícios em casa. A Luciane Mitch também vai ter um material dela. O da Karina está aqui. Nossa Nutri falando de dieta integral e dieta pastosa. Da nossa enfermeira está aqui, que ensina o cuidado da manhã à noite, já decora e salteado, já até eu sei. A Lu que entrou ali agora, vamos fazer homenagem para a Lu, que não está ao vivo aqui, mas está lá ao vivo, lá dentro do Facebook. Está aqui o teu material. Então, tá, esses dois, o da nutricionista e o da Luciane, da professora de educação física, ainda não estão disponíveis, que a gente espera um okzinho lá da plataforma, da nuvem, blá, 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 blá. Mas nós não somos nuvens, né? Nós temos orientações para compartilhar e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu sei que o Ronaldo, daqui a pouco, o Ronaldo vai entrar aqui, tá? O Ronaldo está cuidando do sogro dele e adorou uma ideia, eu não sei se foi a Lu Smith, ou a Karina, ou a Luane, que falaram sobre a colherinha, sobre botar uma colherinha na boca antes. É uma estratégia. Uhum. Ele falou que essa estratégia foi muito legal, uma ótima ideia e que estava dando certo lá na residência. Então, se tu quiser começar a falar, Karen, Luane, tu pode falar, e vocês fiquem à vontade, gurias, de contribuírem cada vez que quiserem, tá? Lu, quando tu for falar, lembra de ativar o teu áudio para nós, a Lu Smith, tá bom? Eu vou tirar meu áudio agora, e a Ju fica no socorro ali, e eu estou olhando um pouquinho para o lado aqui às vezes, e eu estou olhando para as perguntas que vão surgir para nós, tá bom? Isso aí. Então, boa noite. Então, pessoal, vamos começar. Semana passada a gente iniciou esse assunto, falamos sobre os fatores que podem causar a disfagia, que é essa dificuldade para engolir, como identificar essa dificuldade, tudo isso nós comentamos semana passada. Mas no final o papo ficou tão bom que a gente se passou e eu acabei falando sobre prevenção rapidinho no final. Então, por isso que nós conversamos, a Giovana veio falar comigo para a gente retomar essa semana, para poder dar um pouquinho mais de atenção para essa parte da prevenção, que eu acho que é o mais importante, na verdade, acho que é o que todo mundo espera para poder realmente poder ajudar, né? Quem está em casa, quem está com alguma dificuldade para engolir. Se ficou alguma dúvida do que foi falado semana passada a respeito, né, dos fatores de risco, como identificar essa dificuldade, podem perguntar que a Giovana me interrompe, passa a pergunta e eu vou falando, não tem problema nenhum. Perguntas à vontade, é só me interromper e fazer, tá? E vamos lá, então. Então, vamos começar a falar sobre a prevenção durante a deglutição. Qual é o risco disso? Né? O problema é ir para o pulmão a comida. E quando a comida vai para o pulmão, vem as infecções pulmonares, as pneumonias aspirativas, hospitalizações muito recorrentes, o que pode acabar prejudicando muito a saúde. Nós vamos hoje, então, começar com a parte da prevenção, iniciando com a questão da postura, tá? Um dos principais fatores é a postura. Eu canso de ir fazer atendimento domiciliar e muitas vezes só um ajuste de postura, posicionar a pessoa bem sentada, bem reta, com os 2 pés apoiados no chão, já faz uma diferença grande. Porque, na verdade, o nosso corpo ele é um bloquinho. E qualquer alteração já vai alterar também essa postura dos órgãos da boca, da garganta, que são os que nós utilizamos para engolir, tá? Então, muito importante sempre posicionar a pessoa bem sentada, bem reta, se utilizar de travesseiros, de almofadas. A ideia é que tem que ficar numa cadeira com a coluna reta, tá? Sem cair para um lado, para o outro, tem que cuidar com essas poltronas. Tem muita poltrona hospitalar que não ajuda muito. A pessoa que não está com um controle de tronco, né, eficiente, fica torto para um lado, fica torto para o outro, e isso já vai prejudicar a deglutição, tá? Então, primeira coisa, vai se alimentar, qualquer refeição, vamos posicionar bem essas pessoas.
ajustar, colocar travesseiro, colocar cobertor, o que for, mas sempre bem reto e bem sentado. Outra coisa importante é o ambiente. Para quem tem dificuldade para engolir, qualquer distração pode levar a um afogamento. E o problema dos idosos, no geral, é que eles querem prestar atenção em tudo. Então, às vezes, está o familiar com a cuidadora, com uma conversinha ali do lado, e isso já vai tirar atenção, porque eles já vão parar com aquela comida que estavam na boca, mastigando e preparando para engolir, para prestar atenção na conversa. Então, assim, eu sempre oriento, de preferência, quando for fazer a oferta ou acompanhar uma refeição, para não deixar eles comendo sozinhos, sempre o paciente, né, a pessoa e um acompanhante junto, para não gerar esse tipo de situação com conversa, que às vezes a gente acha que não está atrapalhando, mas o idoso, ele quer prestar atenção e ele quer participar das conversas, e isso é importante também. Eu gosto quando eles têm esse tipo de iniciativa, né? Porque isso diz que eles querem interagir, que eles querem participar do dia a dia da família, mas tem momento para tudo, e na hora da refeição. Então, assim, muitas vezes eu até oriento, porque é importante também aquela parte social das refeições, que senta à mesa com toda a família, conversa, muitas vezes é o momento que a família tem para se encontrar, para ter aquele bate-papo, e isso é importante também. Então, eu sempre oriento, pega, de repente, leva ele mais cedo, o idoso mais cedo, ou quem está com dificuldade para se alimentar, para engolir mais cedo, para se alimentar concentrado, prestando atenção no alimento que está na boca, poder mastigar bem ele, preparar e engolir, tá? Aí depois vem... Oi, pode falar. Sempre lembrando da questão das perguntas, né? Que o pessoal, normalmente a pessoa que está cuidando, ela fica, tá gostando, engoliu, não sei o quê. Daí vem aquele bombardeio de perguntas, ele tem que usar o cognitivo para engolir e ainda tem que pensar na resposta. Então, sempre lembrando de não, e se pergunta, vir como a da gente. Falhou o áudio aqui para mim, não sei se foi para todo mundo. Mas eu te ouvi, Juliana, deu para te ouvir. Não, realmente, assim. E outra, se eles estiverem com comida na boca e perguntar, a comida tá boa, tá gostosa, tá isso, tá... Eles vão ficar com aquela comida na boca e vão responder com a boca cheia de comida. E o problema de falar com a boca cheia nem é por questão de educação, porque é bonito ou feio, isso tanto faz. O problema é que para sair a voz, a via aérea fica aberta, porque a voz sai com o fluxo de ar que vem do pulmão, fazendo vibrar o músculo que produz a voz. Então, para vocalizar, para sair qualquer som, automaticamente vai abrir o buraquinho do pulmão. E aí que é o risco, se tiver com grãos, com algum alimento na boca, de esse alimento escapar e acabar escorregando para o lugar errado, acabar indo para pulmão. Então, realmente, essa questão das perguntas durante, e isso é bem recorrente mesmo, Juliana, a gente que acompanha a refeição, vê a ansiedade do familiar, às vezes, e às vezes até a ansiedade quando é aquele paciente que fica com o alimento na boca parado, ficar em volta ali um monte de gente, engole, 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 e isso gera uma angústia muito maior, e aí que a pessoa parece que trava e não engole, né? Então não adianta, tem que deixar um ambiente calmo, desligar rádio, evitar televisão no ambiente também, né? Procurar deixar... Ai, que mosquitinho aqui, chato. Deixar o ambiente o mais calmo possível e tranquilo para ele conseguir se concentrar naquele alimento. Porque essa fase de quando a gente coloca o alimento na boca, já o momento em que sente o cheirinho do alimento, a pessoa já começa a se preparar para engolir, para a digestão no geral. E quando a comida está na boca, é muito importante essa organização do alimento, a mastigação, o preparo,
isso é tudo muito automático, mas para quem tem dificuldade, isso não é tão automático assim, e muitas vezes eles se perdem e não sabem o que fazer com esse alimento que está na boca. A gente geralmente posiciona todo o alimento em cima da língua, e aí depois faz o movimento de posteriorização, de jogar esse alimento para a garganta, para daí fazer a deglutição efetivamente. E isso se altera. E para quem já tem sequelas de alguma doença, um AVC, ou até algum quadro neurológico, Parkinson, Alzheimer, isso fica mais difícil ainda, porque na verdade a deglutição se dá por uma contração muscular de vários músculos, não é só um que protege. E qualquer desorganização nesse processo já vai fazer com que essa pessoa se afogue. Então, digamos assim, se ao invés da prega vocal se fechar no momento certo para proteger o pulmão, ela se fechar 1 milésimo de segundos depois, já corre o risco de escapar alguma coisinha. Então, não é só a alteração, a falta de força muscular, a falta de mobilidade, é o controle cerebral da deglutição, tá? Então, por isso que é tão importante essa atenção, esse momento ser mais calmo, mais tranquilo, para essa pessoa não se desconcentrar e usar toda a concentração, todo o controle neurológico dele na deglutição, nessa refeição. E assim, eu sempre oriento, acho que eu comentei isso até, é importante também a gente ouvir a voz da pessoa durante a deglutição, isso é bem importante, porque a voz nos dá sinais se tem resíduo de alimento acima da prega vocal na garganta ou não. Vocês já devem ter percebido, de repente até vão identificar esse sinal, quando a pessoa está comendo, fala e está com aquela voz rouca, parece que está molhada, chega a borbulhar quando fala. Isso é sinal de que tem alimento em cima da prega vocal. E quando esse ar que vem do pulmão passa por esse músculo para produzir a voz, está tão molhada aquela região ali da prega vocal que chega a borbulhar em cima dela. Isso é sinal de que muito possivelmente essa pessoa está aspirando e esse alimento está escorrendo para pulmão. Porque se ela não percebeu que está com o alimento em cima da prega vocal, é porque já perdeu essa sensibilidade, tá? Porque, no geral, quando nós engolimos, qualquer coisinha que cai nessa região, que a gente chama de região glótica, qualquer farelinho, líquido, até saliva que caia nessa região, a gente já tem reflexos de proteção, que é a tosse, ou é fazer o pigarro, e já engole, isso tudo muito automático, a gente nem percebe quando isso acontece. E o problema é que quem tem dificuldade, isso acontece tanto que acaba não tendo mais esses reflexos de proteção. E quando essa voz já está tendo alteração, é porque esse alimento está ficando parado ali acima da prega vocal, essa pessoa não está limpando, e quando ela fala que a prega vocal abre para produzir voz, esse alimento, esse líquido que está ali vai escorrer para pulmão. Então, isso não é normal, a gente tem que ficar bem atento. Mas, assim, para verificar essa questão da voz, eu sempre oriento assim, espera, observa, e observa na garganta para ver se a pessoa realmente engoliu, tá? Porque muitas vezes os idosos ficam trabalhando aquele alimento na boca e quem não se deu conta disso pode até pensar que ele já engoliu, fica naquele movimento de preparo e só faz isso. E se tu pergunta, tu engoliu? Ele vai responder que sim, porque na cabeça dele, de repente, ele já engoliu mesmo, ele acha que ele engoliu, mas a gente não viu aquele movimento da garganta, de que realmente desceu o alimento e que passou por ali, né? Então, assim, esperem para fazer pergunta, para ver essa qualidade da voz, se está rouca, se está molhada, depois que vocês tiverem certeza que ele já engoliu, tá? Quando viu que deu aquele movimento no pescoço, de que o alimento desceu, aí sim pergunta para ver como é que está essa voz. E aí, tá gostosa a comida? Era o que tu queria? Ou às vezes até para ver se ele está identificando que tipo de alimento ele está recebendo, né? Para ter uma ideia dessa parte sensorial de sabor, de salgado, doce, quente, gelado. Pode perguntar, a comida tá boa, a temperatura tá boa, para ver se
ele consegue te responder e tu já analisa a voz para ver se essa voz está limpa, né? E não tem esse sinal de líquido acima da prega vocal, tá? Isso é bem importante. Luane, vou fazer uma pergunta. Então, tu falou da temperatura, isso é muito importante, porque, tipo, as pessoas não se dão conta que muitos dos idosos não têm mais essa sensibilidade da temperatura. E daí eles pedem, tá frio meu café, tá frio meu café. Tu já tá com o café lá a 100 graus e ele segue dizendo, tá frio meu café. Então vai caber ao cuidador saber que aquela é uma temperatura adequada para a boca. Não é uma temperatura que vai muito quente, né, gurias? E isso é a percepção como um todo, né? Na verdade. Porque o sabor fica menos perceptível também, porque as papilas gustativas não são mais as mesmas também. Então, a comida salgada, muitas vezes exageram no sal para tentar compensar essa falta de percepção, mas aí vai do familiar, de ver, não, tá bom, até porque o sal a gente sabe que tem um limite, né? Não dá para salgar até eles sentirem o sabor. E Luane, aproveitando, posso fazer uma contribuição? Pode, claro. Aproveitando, né, o espaço, importante essa questão que a Ju falou, que a Luane falou, dos sabores, né, a questão sensorial do idoso. Muitos idosos, né, eles têm aquela sensação de boca seca, que a gente chama de xerostomia, é um efeito colateral das medicações, da própria idade, da fisiologia do idoso mesmo. Então, na questão de adequar o máximo possível a consistência da dieta, no caso a Luane, né, a fonoaudióloga, trabalha muito unida com a nutricionista, com a enfermeira, com toda, né, a equipe multiprofissional, mas é a fonoaudióloga que vai nos dizer a consistência mais segura, dependendo e respeitando a individualidade de cada paciente, da patologia que ele tem, e a partir daí a gente vai se preocupar em garantir toda a questão das necessidades nutricionais, o valor calórico, o valor proteico e também o conforto e a segurança desse idoso. Mas a questão, não só a questão de adequar a consistência, por exemplo, se for uma consistência pastosa, se for melhor, né, uma consistência mais de purê, ou de pudim, ou de mel, dependendo da situação de cada indivíduo, mas também lembrar esse cuidador que quando esse idoso estiver em casa, fazer as preparações, né, de forma separada para o idoso, né? O feijão, tentar oferecer de forma separada que o arroz pastoso, que a cenoura pastosa, que a carne, para eles identificarem, como já é difícil tudo isso, dentro de tudo que a Luane explicou, que a Ju também exemplificou, para tentar fazer mais atrativa possível for essa refeição para esse idoso, e eles tentarem, como já é tão difícil identificar o que é o sabor, pela questão sensorial, o odor e tudo mais, a importância de nós oferecermos os alimentos separados, para eles identificarem, né, o que é o doce, né, eles identificam, mas enfim, saberem separar o que é cada alimento. Acho que isso é importante dentro do contexto que a gente está falando agora. Não, é bem importante a apresentação do prato, né, como um todo. Isso de jogar tudo no liquidificador e misturar, fica uma cor, para começar, a cor horrorosa, né? Tu olha aquilo ali, nunca vai dar vontade de comer. E o sabor é bem isso, tu não consegue sentir o sabor. Aí o idoso já tá com dificuldade nessa percepção. Tu faz aquela mistura toda. Ele vai engolir aquilo e não vai nem saber o que é. E outra, gente, uma coisa é a gente engolir algum alimento que a gente gosta, que tá com vontade de comer. E outra coisa, experimentem, qualquer um, colocar um alimento na boca que tu não gosta, para ver o esforço que vai ser para conseguir engolir. Então, tudo isso, essa questão da apresentação, do sabor, se utilizar, de repente, de temperos, até isso a Karina até pode ajudar, ao invés de usar tanto sal, usar bastante temperinho para deixar essa comida cheirosa, porque a deglutição já começa quando o paciente sente o cheiro da comida.
No próprio hospital, a gente vê que vai aquela bandeja com um monte de coisa, tudo separadinho, e eu canso, às vezes, de chegar para acompanhar a refeição, e eles pegaram aquela parte maior e jogaram tudo junto ali e misturaram. E já vai separado, daí eu sempre digo, ai, não mistura, né? Toda aquela coisa. Então, assim, é bem importante essa questão da apresentação do prato mesmo, do cheirinho da comida, do sabor, das cores, de dar tudo separadinho, dizer o que a pessoa está comendo, porque às vezes fica difícil de identificar o arroz, principalmente quando tu vê o arroz, né, pastoso, dificilmente tu vai dizer que é arroz, vai dizer que é um purê de mandioca, um purê de batata, mas dificilmente a gente identifica que é o arroz. Então, assim, dizer o que ele está comendo sempre. E o colorido atrai de qualquer jeito, né? Qualquer indivíduo, então, quanto mais colorido for, né? Tentar, como a Luane falou, quando fizeram arroz, tentaram fazer outro amido, outro carboidrato que seja parecido, para eles desenvolverem, aprenderem o que eles gostam mais, né? Testou uma vez, o idoso não gostou, tentar com outros temperos. A questão dos temperos naturais são muito importantes, principalmente porque muitos, né, têm outras doenças envolvidas, problemas cardiovasculares, problemas renais, problemas hepáticos, que a gente tem que restringir o sal por si só. Então, abusar dos temperos naturais, né? Se possível, alho, cebola, orégano, açafrão, enfim, para a gente dar mais sabor, mais gosto e ser mais atrativo para essas pessoas consumirem, né? E também, Luane, lembrando, isso me fez relembrar de um termo que a gente tem que se utilizado, assim, se agrega muito para oncologia, mas a questão do comfort food, né? A comida que conforta, a comida que lembra a infância, a comida da alma, a comida que aconchega. Então, isso eu acho que vale também, né? Enfim, qualquer doença crônica, em qualquer fase da vida, inclusive quando a gente vai mudar uma... Eles já estão utilizando... Oi? Parou? Não, eu ia dizer que até o caso dos Down, né? Daí a Lu já apontou o dedo lá em cima, que eu lembro que a Lu fazia exatamente isso com as crianças especiais. E agora, nesse momento, está com a Caroline Cielo aqui, que está assistindo a live também, que tem o Bernardo, que é Down. E tem também mais uma pessoa, que é a Zazá, que está assistindo aqui também, que está com a mãe dela com 80 e poucos anos, acho que 90 já está Tia Jace, né? Diz aí que idade está Tia Jace. E todos têm essa dificuldade de alimentação, né? Eu adoro fazer as perguntas para vocês, que a minha pergunta é a pergunta praticamente da pessoa que é o familiar, né? Que não entende esse lado aí. Mas, tipo assim, essa redução da alimentação é tão interessante que acontece com eles, né? Eu gostaria de contribuir. Eu levantei o dedo, tá? Porque eu estava encantada, assim, ouvindo a Karina, né? Eu sou fã da Karina, né? Eu sou suspeita por falar, né? Mas, assim, encantada. Então, eu ouvindo também a Luane, a gente parte do princípio da empatia, né, gente? De se colocar no lugar do outro. Então, assim, eu que passei por todas as fases, trabalhando desde materno infantil à geriatria, eu vejo que a questão da disfagia na introdução alimentar da criança disfágica e do idoso é tudo igual, entendeu? A gente nasce, vai envelhecendo e vira criança novamente, os cuidados praticamente são os mesmos. Então, nessa questão do sabor que vocês estavam falando, da dificuldade aí do limiar do sabor, do sal, do gosto, da sede, né? Da distração no momento em que a gente está ofertando as refeições, de respeitar o momento do outro, então é super importante, e principalmente dos temperos, porque temos aí várias ervas, vários condimentos, como a Karina falou, e esses condimentos com ação antioxidante, anti-inflamatória, melhorando a ação mitocondrial, que é super importante, né? Podendo ser utilizado na alimentação desses pacientes, aumentando o sabor, a aceitação da dieta, né? E é algo que a Karina sabe muito bem, desde a época que a gente trabalhava juntas lá no hospital, nós sempre tivemos esse cuidado
na época em que eu trabalhei no hospital com ela, da apresentação dessa dieta pastosa para o paciente idoso, para que ele possa consumir a maior quantidade possível, que a gente possa ofertar uma quantidade calórica ou proteica ou até lipídica, né, adequada nessa refeição. E aí, gurias, é importante a gente lembrar que a gente precisa ensinar quem faz, porque o nosso maior problema aí está em quem faz, porque daí ele fala assim, ó, não gosta de abóbora, só que o tempero da abóbora ninguém fala, né? Não gosta de pastoso, sim, botou tudo no liquidificador. Então, quem vai fazer, quem vai preparar o carinho, o tempero, a cor, tudo isso, a gente tem que ir lá ensinar. Não adianta a gente falar para o familiar assim, ó, ele vai comer pastoso e vai dar certo, ou X, Y. Enfim, a gente precisa ir lá na pessoa, lá na cozinha, e fazer essa pessoa entender a diferença que vai fazer isso. Eu vou dar esse exemplo aqui, ó, até do material da Luane, da capa que a gente escolheu. Quando tu fala pastoso, todo mundo imagina meter num liquidificador e fazer aquela coisa daquela cor, né? Que é a coordenada, a cor de tudo mistureba. Então, por exemplo, olha um pastoso aqui, 3 pastosos diferentes, ó. Já apetece até quem não quer comer pastoso, entendeu? Não quero, mas eu quero esse pratinho. Verde, espinafre, beterraba. Então, até aqui agora esse material está preto e branco, mas no material colorido da Karina, quando sair, a gente fez fotos para isso, a gente fotografou todo o alimento com a sua cor, para esse nível de importância. Isso a gente aprendeu com a Lu também, na verdade a gente... Até porque... A gente aprendeu com a Lu. Até porque a gente parte do princípio do seguinte, gente, nós não podemos colocar o nosso gosto, né, à frente do gosto do paciente, do cliente. Por exemplo, eu como nutricionista, no momento que eu vou elaborar um plano alimentar para um paciente idoso, eu não posso pensar em colocar só aquilo que eu gosto, mas sim abrir um leque de oportunidades para ele, até para que na idade avançada que ele está, ele possa experimentar novos sabores, né? E a mesma coisa acontece com o colaborador aí que a gente vai treinar na casa desse paciente ou então familiar. A pessoa tem que estar aberta ao novo. Hoje, aqui na hora do almoço, eu estava falando, eu disse, por muitos e muitos anos, eu experimentei a comida, eu falei hoje no almoço, eu experimentava a comida do hospital e a nutricionista que trabalha na instituição hospitalar, ela tem um paladar treinado para isso, porque a gente tem que experimentar realmente para saber se está adequado para esse paciente. A Karina pode me dizer, né? É verdade. Isso. E eu disse hoje, olha, tem mais sal nesse alimento, eu já estava treinada, foi colocado sal no legume, na salada? Foi. Eu disse, então, a gente não usa nada, é sabor natural aqui e o azeite de oliva. Aqui em casa, o que mais se usa é temperos e menos sal. E isso a gente oferta também para a casa do cliente da gente, né? Porque a gente sabe dos malefícios que vão aí treinar esse paladar ou da criança ou do próprio idoso, aumentando as doenças cardiovasculares e a hipertensão. Até porque, com a idade, e isso a Ju sabe explicar muito bem aí, né? Acaba tendo eu não me lembro mais como é que é, uma contração dos vasos, né? Isso, contração, e a pressão arterial aumenta, entende? Então, a gente tem que evitar esse tipo de alimento que vai aumentar a pressão arterial do idoso e ainda acabar ocasionando aí uma complicação, né? De outras patologias. Não, é muito importante eles sentirem prazer durante as refeições, né? E essa apresentação do prato, todas essas orientações da Karina e da Luciane, assim, são bastante pertinentes, porque a gente vê que falta isso. Eu acho que nem é por mal, às vezes. Eu acho que é na pressa do dia a dia, né? Pensa na comida ali na refeição e acaba triturando tudo junto, tudo misturado, e não se dá conta. Eu posso às dizer... vezes, Luane, com medo de... Ai, desculpa. Às falar. vezes, com medo até de oferecer um alimento, às vezes, em grãos ou pedaços, e
tá fazendo assim com que o idoso tenha riscos, então a pessoa resolve liquidificar tudo. Lembrando que no nosso material, né, em relação à dieta pastosa, tem passo a passo, por exemplo, a carne. Como que faz em casa, né? Como se fosse uma receita de bolo. Se for uma carne moída, né? Então, primeiro a gente tritura, depois cozinha, enfim, o passo a passo para tentar orientá-los em casa, tornando mais fácil esse momento, porque é como se fosse, né? Da noite para o dia, o idoso terá que receber uma alimentação diferente da família. Né? Então, até adaptar tudo isso, então, esse material também vai estar colaborando quanto a isso, né? Ou qualquer dúvida que o cuidador venha a ter, ou o familiar, a gente fica à disposição, eu e a Lu, para estar ajudando, né? E a Ju também, a como preparar esse alimento em casa. Lu, cada um tem um jeito de fazer de forma segura. Isso. Quero dizer que muitas vezes as pessoas não sabem mesmo como é que é. Não sabem como é que é o afogamento, não sabem o que é afoga, não sabem o que é pastoso, não sabem. A Débora Binato, ela está colocando uma pergunta, eu vou ler agora aqui para nós, mas primeiro eu vou dizer que essa é a intenção desse Como Cuidar Idoso, principalmente das terças-feiras. Quando o Dolce Vita quer se transformar numa plataforma, numa empresa de geriatria, de cuidados online, e dizem, não adianta cuidar, tem que ser pessoalmente, ok, na hora de eu dar o alimento, eu só consigo com a mão. Só que se tu não tem orientações e conhecimento, não adianta tu ter a tua mão. Tu vai afogar a pessoa, tu não sabe cuidar direito. Então, são partes e partes, né? Então, a nossa parte nesse momento atual, que é o momento atual do mundo, é transformar tudo que a gente sabe em acessível às pessoas. Então, quem está aqui nesse grupo agora pode colocar as pessoas, cuidadores dentro desse grupo também, das pessoas que acompanham idosos, familiares também. Neste momento, a gente tem bastante familiares aqui. A Débora é familiar, está falando do pai dela aqui, que foi para o hospital, voltou com gastro. A mesma coisa, a Juliana ontem me dizia, mana, é desesperador. A pessoa está comendo, está bem em casa, a pessoa vai para o hospital, volta com sonda. Eu disse, Ju, isso aí é o tema para eu colocar no post para chamar as pessoas para verem que a partir daí tu tem um universo para aprender, para conseguir alimentar bem o seu familiar e não, que eu digo, ajudar a prevenir de doenças, porque, por exemplo, uma pneumonia, e a gente sabe bem, eu já estou acostumada com isso, né, que uma pneumonia pode matar, né? Então, quantas vezes eu escuto isso? Pneumonia respirativa. Então, o nosso maior cuidado no Dolce Vita, até eu que não sou da área, se eu passo por uma cama, a pessoa não está bem sentada para comer, eu já tenho um infarto quase, que eu acho que a pessoa vai ter uma pneumonia, vai para o hospital e pum, morre por causa de uma alimentação que seria fácil, né? Parece que é simples, parece que é uma bobagem dizer assim, mas é simples o cuidado, é simples, sutil, e sim, pode acontecer tudo isso, não é nenhuma brincadeira, né? Não é nenhuma brincadeira, é uma simples aspiradinha, às vezes aspira até saliva, né? Eu sei que a Ju quer falar ali. Elias, eu acho que a gente pode comentar, aproveitando que a Mana falou da gastro e da sonda, quando eles estão com as duas alimentações. Sim. Falar sobre isso. Então, deixa eu só perguntar isso aqui, que a Débora está perguntando isso mesmo. A Débora é uma pessoa que tem acompanhado o nosso canal, até eu tenho conversado com ela, é daqui de Santa Maria, o pai dela internou-se e foi para casa. Ela colocou, é isso mesmo. Meu pai esteve internado e voltou para casa com gastrostomia. Fez a intervenção durante um momento de confusão mental. Ainda não foi trabalhada a parte psicológica. Ele pede muito por comida. O que poderiam dizer sobre isso? Daí ela fala de novo, é uma dificuldade para toda a família lidar com isso, os cuidadores também sofrem com isso. Mas no caso, a Débora pode até daqui a pouco chamar uma de vocês lá, ou enfim, a Ju. Existem casos, né, que se alimenta pela sonda e pela boca, não é? Quem vai falar isso? Sim, posso falar. Na verdade, assim, isso, importante. Assim, na verdade, tem que ver por que ele fez essa gastrostomia, qual foi o motivo. Porque, assim, pode ser que foi feita a gastrostomia porque ele já vinha com dificuldade para engolir, já vinha aspirando há um tempo, já estava alimentos indo para o pulmão, de repente essa internação já foi por uma pneumonia aspirativa, então aí a deglutição está comprometida e realmente é arriscado o familiar sozinho
começar a oferecer o alimento por via oral. Aí tu vai precisar de uma avaliação fonoaudiológica para ver que tipo de alimento que ele vai conseguir receber pela boca, né? Que pode ser, como a gente estava falando, esse pastoso, liquidificado, e ele vai conseguir engolir sem risco, ou mais líquida, ou mesmo mais sólida, às vezes tem dificuldade só para o líquido, então vai depender de uma avaliação. Mas tem também casos que acabam fazendo a gastro, às vezes, por inapetência, que é simplesmente a falta de vontade de comer. O idoso tem uma demência, no Alzheimer a gente vê isso, na cabeça dele, ele até já comeu, né? Ele já está satisfeito e não come, e fica aquela angústia para a família de que tem que comer, de que tem que se nutrir, de que tem que se hidratar, e tem mesmo, né? Que os médicos muitas vezes optam pela gastro, porque daí tu tem uma via segura e tu vai ficar tranquilo de que ele vai se manter bem nutrido, bem hidratado, que ele tem uma via segura para isso. Mas se for assim e ele está pedindo alimentação, nada impede que ele coma alguma coisa pela boca. É bem comum, inclusive, a receber a dieta através da sonda da gastro, e ao mesmo tempo, muitas vezes a gente até aproveita esse momento para trabalhar a deglutição. Mas dependendo do caso, vai ser bem importante a avaliação de um profissional para ver se já existe alguma consistência segura para ele engolir. Porque, de repente, se ele internou e estava num momento de confusão, de repente, naquele momento, a deglutição dele já estava bastante comprometida, mas talvez numa reavaliação, agora que ele está mais consciente, mais tranquilo, mais alerta, e em casa, convivendo com a família, no ambiente dele, tudo isso favorece para ele ficar mais tranquilo, mais calmo e, de repente, até voltar a se alimentar pela boca, né? Eu acho que o principal é isso. Pode colaborar aí com a gente, Karina. Tá bom. Isso, Luane, então a gente utiliza, né, como tu havia falado, muitas vezes o familiar, enfim, até para contribuir para o tratamento e qualquer outra, né, outro tratamento, ou se ele está hospitalizado ou idoso em casa, a gente utiliza, né, uma dieta via gastrostomia ou via enteral para complementar as calorias, né, desse indivíduo que não está recebendo via oral por inapetência ou algum efeito colateral ou efeitos fisiológicos da idade mesmo, mas também tem ao contrário, como tu havia falado, de repente desmamar, devagarinho desmamar, a gente chama, né, se indicação médica, se esse paciente já está, né, com maior condição de se alimentar via oral, com uma segurança, né, mais acordado, enfim, com a avaliação da fonoaudióloga, a gente pode estar suplementando a dieta em consistência pastosa ou a consistência mais adequada para esse indivíduo, para com que ele atinja, né, as calorias que ele necessita. Existem vários suplementos que a gente pode estar utilizando, tanto na alimentação salgada, quanto em vitaminas, no café com leite, que o idoso aceita bem, complementando essas calorias faltantes, né, dependendo do estado nutricional, se é seguro, né, se ele já está aceitando bem, se ele já está aceitando se alimentar melhor, porque o que eu percebo muito, assim, ó, quando, né, os pacientes, enfim, idosos, ou enfim, começam uma dieta por sonda, eles não conseguem, às vezes, se alimentar via oral em grandes quantidades. Então, nós temos que retirar a sonda ou indicar para o médico com segurança isso, né? Então, eu sempre procuro, né, juntamente com a pastosa, complementar com alguma suplementação, ou um suplemento via oral espessado, se necessário, se ele tem risco de aspiração, ou em vitaminas, ou como eu falei, em algumas preparações, utilizando receitas agradáveis, que ele possa gostar, que ele aceite consumir, para depois a gente, então, devagarinho ir desmamando, né? Indicando a retirada da sonda. Então, geralmente é as duas para complementar as calorias e também para com que ele não fique sem se alimentar via oral, que a gente não perca, né, a questão da deglutição, da motilidade. Eu acho que tudo isso, quando tem indicação de via oral complementar, né, com a dieta enteral. Não sei se me fiz entender. Não, e é muito importante o trabalho com a Nutri, porque às vezes a gente vê que vai aumentando
a quantidade de alimento que o paciente está aceitando por via oral e se mantém aquela dieta pela gastro na mesma quantidade. Uhum. E muitas vezes a gente vê que já está em excesso aquilo. Então, é bem importante ter sempre a Nutri presente para poder dizer, olha, ele está comendo tanto pela boca, será que não dá para reduzir a quantidade de uma dieta ou, de repente, até tirar a dieta em determinado horário? Então, assim, é muito importante os dois profissionais, né, atuarem em conjunto. Pode falar, Luciane. Sabe o que eu queria complementar? É o seguinte, algo importante para o próprio cuidador ficar atento, que às vezes o paciente que sofreu uma sequela, né, neurológica, ele está se alimentando, ele sai do hospital, né, com a gastrostomia ou a dieta nasoentérica ou nasogástrica, e ele está recebendo dieta via oral. E daqui a pouco ele não aceita mais a dieta via oral e o cuidador não tem essa atenção plena no momento de estar se alimentando ele, e ele está contendo o alimento na boca porque está com dificuldade de deglutir. Então, joga o alimento de um lado para o outro e não consegue engolir, né? E às vezes o cuidador acha que é porque ele não gostou da comida ou não está aceitando. Então, esse cuidado acho que é importante. Pode falar, Ju. Outra coisa importante que agora eu estava lembrando, Lu, quando tu falou, é a questão de, tipo, a gente supre a questão nutricional pela sonda e ele não aceita via oral, porque ele está satisfeito o tempo inteiro. Então, quando a gente vai fazer essa... Foi o que a Luane falou. Via oral, a gente precisa diminuir a dieta pela sonda, senão ele não vai comer. Aí o diário, gente, o diário é importante, tá? O registro, por exemplo, quantas colheres, eu gosto muito de usar colheres de sopa. Quantas colheres de sopa a gente serviu de determinado alimento, quanto que o paciente conseguiu ingerir para a gente verificar a evolução. Aí o diário a gente está mostrando, né, no material, ótimo, tá? Para que quando o profissional for fazer a visita, ele já vai direto no diário e ele vai verificar o que foi anotado. E aí, tanto o nutricionista quanto o fonoaudiólogo consegue saber, até para a gente estimar. Eu posso reduzir o volume da dieta integral, né? Posso aumentar a via oral, tá aceitando melhor ou não. Outra contribuição que eu quero fazer é a seguinte, nessa dieta pastosa via oral, a gente pode incrementar com antioxidantes. Pode usar açaí em pó, que é um excelente antioxidante, né? A gente pode utilizar extrato de farinha de uva, que tem resveratrol, também funciona como antioxidante. A gente pode utilizar biomassa de banana, que vai contribuir com a microbiota do intestino, porque o intestino é responsável por mais de 80% da imunidade, né? Idoso já tem uma deficiência de imunidade aí. A gente pode utilizar também batata Yacon, que também controla índice glicêmico, tanto a batata em si para liquidificar, como farelo, se não tiver no supermercado da cidade de vocês, é para comprar pelo site. Então, assim, colocar aí compostos que sejam bioativos e que atuem na imunidade desse paciente é super importante. O próprio pólen, né, da abelha, dá para ser diluído em quantidades adequadas na própria hidratação do paciente e que vai ajudar aí no aumento dessa imunidade. Então, tem um olhar diferente para essa dieta pastosa que a gente oferta, né? Um olhar que seja anti-inflamatório também, antioxidante, para contribuir com a saúde do idoso. E daqui um pouco esse paciente consegue comer tão bem com tudo isso, com uma dieta pastosa mesmo, que a gente possibilita até um desmame da gastrostomia, uma retirada, né? Tem uma pergunta aqui da dona Elci Rodrigues. Ela pergunta, eu não sei se vocês conseguiriam responder isso assim ao vivo, porque isso aqui eu acho que precisaria uma avaliação, mas quando o idoso come pouco, ela deve oferecer mais vezes ao dia os alimentos? É uma saída? Vai depender se ele aceitaria mais vezes ao dia, porque o problema de tu insistir muito na alimentação é que tu aumenta o risco dele aspirar também, né? Se é uma questão de inapetência, de repente não vai adiantar tu oferecer 10 vezes no dia, porque ele não vai estar disposto em nenhum momento a aceitar essa via oral. Então tem que ver o porquê que ele está se alimentando, por que ele não quer comer.
né? Dá para tentar oferecer algumas vezes a mais, mas não adianta obrigar o paciente a comer ou insistir demais, porque tu pode até trazer um problema maior com uma aspiração, porque como eu falei antes, uma coisa é tu engolir quando tu tá com fome, quando tu tá com vontade, quando o sabor, né, te chama atenção, é gostoso, e outra coisa é quando não tá com a menor vontade de comer, de engolir, tu colocar um alimento na boca, fica muito mais fácil de aspirar aquele alimento do que se tivesse com vontade. Acho que nesse caso realmente precisaria de uma avaliação. O que eu acho importante é o seguinte, também analisar exames bioquímicos desse idoso. Quanto que está complexo B, né? B12, quanto que esse paciente tem de zinco, de magnésio, é extremamente importante, porque o idoso, ele já tem uma redução da produção do fator intrínseco, né? Do ácido clorídrico, que acaba sendo reduzido com a idade. Ácido clorídrico reduzido, mastigando mal, aumenta a desbiose intestinal. E essa desbiose, ela vai depletar zinco, vai depletar selênio, vai depletar nutrientes. E essa depleção de nutrientes, principalmente zinco, selênio, vai reduzir o apetite do idoso. Então, às vezes, o que na maioria das vezes acontece é que os exames laboratoriais não são solicitados. E a gente acaba podendo ajustar isso através de uma suplementação e aumentando o consumo alimentar do idoso, melhorando esse ajuste calórico dele. Então, é analisar todo o contexto. Às vezes até evitando a necessidade de uma via alternativa de alimento só através dessas estratégias, né? Com os exames corretos, com os profissionais corretos acompanhando para orientar. E nisso tu já consegue melhorar essa vontade de comer, essa aceitação por via oral, nem precisando chegar, porque na verdade a via alternativa a gente indica como última, né, possibilidade. É quando a gente realmente vê que aquela pessoa não vai conseguir se nutrir, não vai conseguir se hidratar somente pela boca, ou que apresenta, por mais que tenha vontade, que queira comer, que tenha uma dificuldade muito grande em engolir, que isso pode ir para o pulmão e acabar trazendo mais prejuízo do que ajudando, né? Então, bem importante esse acompanhamento correto. Muitas vezes pode até evitar um quadro bem mais grave no futuro, se souber levar dessa forma, né, com essas avaliações e com os profissionais. Importante isso. Bom, vamos adiante. Alguma pergunta mais relacionada a essa questão, gente, da inapetência, da falta de vontade? Não, acho que era isso mesmo, o pessoal está agradecendo aqui, a Débora colocou ótima colocação para a Lu, agora eu não sei qual foi a hora, mas foi agora nas últimas colocações, e é isso, então eu deixo em aberto, eu não sei quem vai ver esse vídeo depois do dia de hoje, mas se verem depois do dia de hoje, vocês podem colocar aqui embaixo, que eu estou sempre olhando os comentários, inclusive as gurias também estão olhando o comentário, eu vi que a Luane está respondendo os comentários, a Luciane, quando pode, responde os comentários também, a gente está atento aos comentários desse vídeo que fica a gravação, ele vai ser gravado, vai subir para o YouTube. Não temos muitos seguidores no YouTube, mas vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, se tiverem alguém que não tem Facebook que perdeu, pode ir lá buscar no YouTube esse videozinho e levar e mandar direto para o seu amigo que tem todas essas dúvidas que a gente conseguiu sanar hoje ou contemplar hoje, tá bom? Para quem não sabe, o Dolce Vita já está com a plataforma de cursos, os nossos treinamentos seguem, a gente vai para a 7ª edição. A Débora Binato falou sobre os exames, Lu, foi isso que ela falou, que é ótima colocação, sobre a avaliação dos exames. E então, a gente vai ter online agora, daqui uns dias também, o workshop da Luane e o workshop da Karina, que vai ensinar essa parte da dieta enteral. Já convido todos, na nossa próxima live nós vamos estar com a Karina, falando e desmembrando um pouquinho do material dela, que ainda não está no ar, então quem está com o desejo de ter esses 50 páginas aqui, segura o seu desejo ou fica com mais desejo, quando tiver no ar a gente vai falar para vocês. De qualquer maneira, vocês podem acessar a plataforma comocuidaidoso.com.br/livros, e ali estão os 5 primeiros livros, tem mais 3 livros para sair, é o da Luciane, o Cuidando de Quem Cuida, da Gabriela, que vai ensinar um alongamento para o cuidador se sentir bem,
e eu vou falar um pouquinho também num outro lá, que é gestão de pessoas, e um pouquinho sobre conexões, sobre energia, como ter energia para nós cuidar das pessoas que estão precisando de cuidado. E a Lu Smith sabe bem disso, eu suplemento com a Lu Smith, então essa energia ela vem dos céus, mas ela vem também da nossa alimentação, dizia Hipócrates, né? Faça do seu alimento o seu remédio, então é o alimento, mas a suplementação, se tu não se alimenta bem. E o cuidado seria em todas as dimensões. A gente pretende trabalhar muito com cuidado em todas as dimensões. A gente vai ter um workshop da Luane, que falando só isso, e todas as perguntas e pessoas, ela pode atender poucas pessoas, ela falou que umas 6 pessoas. Então, quando tiver 6 pessoas, a gente vai fechar. A gente, na verdade, nem abriu ainda, mas a gente vai fechar quando tiver 6 pessoas para ela poder fazer esses atendimentos. Então, Débora, se tu quiser, tu já pode vir para ele ou segurar aí o desejo que eu vou estar informando. Depois o da Karina, depois sucessivamente o da Luciane. E o treinamento para quem tem cuidadores de idosos em casa, o nosso já está aberto, vai ser dia 22 de julho, a nossa primeira edição, que seria a 7ª edição do nosso treinamento, vai ser a primeira online, tá bom? Agradeço às nossas profissionais, obrigada Juliana, obrigada Karina, obrigada Luane pelas contribuições e a Luciane Smith. Aí, continuamos então, gente? Tu vai continuar? Eu tô dando por acabado. Não, tem coisas ainda. Putz, você foi 1 hora. Então vai. Foi? Então Quer vai, deixar para outro dia para a gente continuar? Deixa eu ver como é que tá verdade, aqui. Na verdade, a gente acabou ficando em alguns temas por bastante tempo, né? Então vai, Luane. Eu já encerrei, mas segue agora. Então fala ali. Tá. Vamos lá. Bom, eu ia falar agora a respeito do tempo das refeições, né, gente? Na verdade, não se deve apressar essas refeições, ela tem que ter um ritmo, não pode ser muito devagar, nem muito rápido. No geral, assim, ela dura entre 15 e 30 minutos, não muito menos que isso e nem mais. Até porque apressar a gente corre o risco de dificultar, né, e fazer com que essa pessoa coma com pressa, encha a boca demais, acabe escapando alguma coisa, vá para pulmão. E demorar muito, isso pode ser um sinal de dificuldade para engolir, quando fica com aquele alimento um tempão na boca e não engole. Uma coisa que a gente faz também para melhorar, para facilitar a deglutição e minimizar o risco de aspiração, é o controle da ingesta, porque a gente vê muito em paciente com demência, principalmente, aquela necessidade de comer rapidinho, eles nem respiram, parece que a comida vai sair correndo. Então, assim, o controle dessa ingesta, fazer sentar alguém junto, fazer com que coloque uma colherada na boca, faz ele largar os talheres no prato, engole o que tem na boca, para depois ir pegar outra colherada. Se é um paciente que ainda se alimenta sozinho, ficar controlando, não vai dar na boca, porque essa questão de oferecer o alimento na boca é uma das últimas alternativas. A gente procura sempre com que ele seja o mais independente possível, mas é possível ele ter essa independência com alguém controlando a quantidade que ele está colocando na boca, porque muito alimento na boca, é claro que em algum momento aquilo ali vai escapar e vai acabar indo para pulmão, e ele pode estar ou não demonstrando sinais disso, porque muitas vezes o alimento pode ir para pulmão e essa pessoa não demonstrar nada, né? Então, tem que cuidar. Sempre, durante a oferta, cuidar. Eu vejo o pessoal com medo, às vezes, e coloca na colher para oferecer só uma pequena quantidade de alimento. E a deglutição, ela se dá muito por percepção desse alimento, né? Sente que tem comida na boca e engole. Se tu colocar muito pouco alimento na boca, esse alimento pode se perder e nem vai informação sensorial para o cérebro de que recebeu o alimento para mandar efetivar a função de deglutição. Então, colheradas sempre com boa quantidade de alimento. Não muito cheio, uma colherada, digamos, dessa de sobremesa rasa, para ele perceber que tem comida na boca, para receber essa informação sensorial, isso ir para o cérebro e efetivar a função.
tá? Bem importante. Tem que sentir que tem comida. Por isso a importância do sabor, da temperatura também. O tipo de utensílio, então, utilizar... Eu gosto bastante de utensílios de metal, justamente por essa questão da informação sensorial, para te poder entrar com a colher na boca, ele sentir que chegou alguma coisa. Eu sempre oriento a não parar com a colher na entrada da boca para obrigar o paciente a sugar aquele alimento, porque tu vai sugar aquilo, tu pode sugar com muita força, vai puxar e pode acabar escapando para pulmão em função disso. Então, entra com a colher na boca. Então, assim, a colher adequada para cada pessoa é uma colher que tu saiba que vai conseguir entrar com ela dentro da boca. Então, muitas vezes a colher de sopa acaba sendo muito grande. Eu oriento bastante a usar aquela colher média de sobremesa. Pode falar. Tem a pergunta da Joselaine, que é quase ao contrário do que tu está falando, da maninha aqui. A mãe dela se alimenta sozinha, a gente conhece, ela tem um tipo de demência, né? Mas com muita pressa. Então, é uma colherada por cima da outra, tem que estar junto, sempre lembrando para ter calma. De repente, não sei se é uma estratégia tu fazer uma colher menor ou a pessoa toma muito ar junto, não sei. Controle da ingesta, gente. Essa ansiedade, eles têm muito de querer uma colherada atrás da outra, assim, muito rápido. Tem que controlar. Alguém sentar junto, ela pode comer sozinha, mas ter alguém junto na hora da refeição para fazer ela pegar uma colherada, engolir aquilo e depois outra. Infelizmente, quando tem a demência associada, eles não se dão conta disso. E por mais que a gente fale, gera essa ansiedade durante a refeição e a tendência é eles irem enchendo cada vez mais a boca e o risco de aspirar, de se afogar é bem grande. Então, assim, nesse caso é controle da ingesta. A colherada, cada colherada que ela pegar com uma quantidade boa para ela perceber, mas cuidar para ela colocar essa colherada na boca, engolir tudo primeiro e depois oferecer outra. Agora tem uma pergunta que eu lembrei da Lu Smith, a Lu vai entender essa pergunta. No caso, quando come muito rápido, eu lembrei dessa pergunta no caso do Lucas, que a Lu sempre fala, a comida não tem que ser melhor cortada ou até mais pastosa para que ele usufrua dos nutrientes todos da alimentação. Como é que foi, Lu, que tu falou que se engole um pedaço grande de carne? Tinha um lance assim, né? Parece que é... É o seguinte, vou explicar aí então. Aí serve para a maninha, para a Josi. Josi, vê isso aí que é importante daí no caso da tua mãe. O que acontece, né? A gente, num processo de mastigação, a gente já começa a produzir enzimas digestivas. Então, aqui na cavidade oral. Por isso que a gente tem os dentes na boca, para mastigar esse alimento. A mucosa do intestino, ela já vai absorver, ela está preparada para absorver o alimento totalmente mastigado, né? Então, ele vai descer pelo esôfago, vai cair no estômago, com a ação do ácido clorídrico e das enzimas digestivas, vai ajudar a degradar esse alimento para passar para o duodeno, para o intestino delgado, para ser absorvido. Então, se esse alimento ele está mal mastigado, né? E aí a gente está falando de uma permeabilidade intestinal, do intestino mais aberto, intestino mais vazado. O que acontece? Olha minhas mãos, tá? Por exemplo, tá bem fechadinha, né? Então, o intestino que está mais vazado, ele vai abrindo com o passar dos anos, né? E um idoso, geralmente, ele tem o intestino mais permeável, mais aberto. Por quê? Ao longo dos anos comeu errado, alimentos mais inflamatórios, né, com maiores dificuldades de detoxificação. Quando ele não mastiga, ele já tem uma deficiência de produção de enzimas e de ácido clorídrico em função do envelhecimento. Então, vai aumentar a superpopulação bacteriana, porque a carne mal digerida, ela vai ser digerida por proteobactérias. E aumentando a população bacteriana no intestino, aumenta a inflamação e aumenta a neuroinflamação, porque existe uma conexão do intestino com o cérebro via nervo vago. Nervo vago informa, né, o pombo-correio para o cérebro de tudo que está acontecendo nesse intestino. Então, aí estratégias a gente pode pensar em utilizar, né, teria que ver com a fonoaudióloga para aumentar a produção do ácido clorídrico nesse idoso,
mas tem que ser muito bem cuidado, porque pode ter interação em usar um fitoterápico, tem que ter interação com medicação, então não é qualquer fitoterápico que pode ser indicado para um paciente idoso polimedicado, né? Mas é mais ou menos isso que eu sempre falo, principalmente quando a gente trabalha com crianças e que a gente precisa orientá-los a mastigar bem. Para quê? Para que não abra essas tight junctions, né? Que são essas junções fortes do intestino que formam a barreira de proteção contra endotoxinas, bactérias, citocinas inflamatórias que vão passar por esses espaços que causaram essa permeabilidade, esse intestino mais vazado. Sim. No geral, o que eu percebo nos idosos, assim, é que eles mesmos já vão se adaptando às dificuldades, né? No geral, quando começa a ficar mais demorada a refeição, a família já procura cortar os alimentos menores. Muitas vezes eu chego para avaliar e eles até já estão com a alimentação pastosa, né? Então já vão se readaptando, mas bem importante isso mesmo, né? Tem que ter essa preocupação também. Luane, Gente, oi. eu queria que tu comentasse sobre a questão de papa de pão. Do molhar o pão e dar na boca do idoso. E aí ele aspira o líquido e não mastiga o pão. Problema sério. Porque assim, eu falo pastoso e muitas vezes as pessoas não sabem o que é o pastoso. E tem que ter muito cuidado com a mistura de consistências, que são justamente essas papinhas. Eu posso misturar a bolacha no leite, fazer aquela papa, só que o que acontece? Fica aquela bolacha ali desmanchada no meio do líquido puro, né? Aquilo ali não é pastoso. São duas consistências que muitas vezes essa pessoa tem dificuldade, que é o líquido, porque escorre muito rápido e ele pode não conseguir controlar na boca e se afogar, e o farelo da bolacha, porque apesar dela estar desmanchada, quando tu colocar na boca, ela vai se espalhar. E o mesmo serve para o pão. Tu vai molhar o pão, ele continua sendo sólido, ele só vai dar aquela enxugada, porque entrou em contato com o líquido, e o líquido continua sendo líquido, né? Então, assim, no geral, para fazer a dieta pastosa, tem que sempre levar em consideração, tem que ser um alimento homogêneo. Quando é um paciente que já está com uma indicação de dieta pastosa, tu tem que pensar na consistência. Isso está cremoso? Isso está homogêneo? Né? Não pode ter mais de uma... A aveia no leite também é um problema. Quer dizer, posso colocar aveia. É cheio de resíduo, tu vai colocar na boca, aquilo ali para trancar a aveia na garganta é uma maravilha. Né? Então, assim, tem que ter esse cuidado com as consistências. Sempre procurem se orientar, conversar com quem indicou a alimentação pastosa, justamente para tirar esse tipo de dúvida. Porque muitas vezes o que é pastoso para mim não é o que vocês estão pensando que é. Isso acontece com os profissionais também, às vezes a nossa consistência não é a mesma das nutricionistas. E imagina um familiar que não está acostumado com isso. De repente eu falo pastoso e ele vai pensar que pode misturar a bolachinha no leite, o pão no leite, e que ele vai estar fazendo o que tu orientou e na verdade não é. Eu acho que até essa primeira estratégia que usam em casa, né? Fazer a papinha de leite com alguma coisa para tentar que a pessoa coma, né? Foi por isso que eu lembrei para eu só ia dizer isso aí que nós vamos contemplar, né, Karina? A gente vai contemplar isso no workshop da Karina. Tá? Vai dar para mostrar isso aí, tá, pessoal? Perfeito. Então, no caso, até pode participar também, Luane. Parece que eu não sei o que foi que tu falou, Karina, dia 22 de agosto, uma coisa assim, não me lembro agora. Dia 20, a princípio. Dia 20 de agosto, a princípio. Então, depois a gente vê isso, mas é uma coisa que quem já está em dúvida ou quem sabe que alguém tenha dúvida, pode ir falando que a gente vai contribuir com essas orientações todas, tá? Pode seguir, Luane. Essa questão de saber o que é cada consistência é muito importante. O que é que a gente considera sólido, o que é que a gente considera, tem o pastoso fino, né? Então, assim, tudo isso é uma consistência. E, às vezes, quando a gente orienta, olha, o que está mais fácil para ele é o pastoso fino. É o pastoso fino, porque se a gente der o alimento pastoso,
que já é mais consistente, de repente ele não vai conseguir deglutir esse pastoso e vai ficar com isso na boca porque ele não tem força suficiente nesses músculos da boca para projetar, para engolir um pastoso. E daí tem que ser o pastoso fino, porque daí o alimento vai escorrendo sozinho e ele vai conseguindo se organizar. E não pode ser líquido demais, porque se for líquido demais, como ele não está com essa mobilidade na boca adequada, esse líquido demais vai escorrer rápido demais e ele não vai conseguir se organizar. Então, assim, bem importante levar em consideração o que foi orientado pelo profissional e procurar a orientação de como é que é essa consistência. Perguntem sempre, para quem disser, ó, só pode pastoso, perguntem que tipo de pastoso, né? E aí passa o que tu imaginou como pastoso para a pessoa poder te orientar corretamente. Bem importante isso mesmo. Deixa eu ver aqui, gente, a questão da tosse durante as refeições, né? É um sinal que a gente não pode deixar passar despercebido, porque se tá tossindo é porque tá caindo no lugar errado. Não é normal a gente tossir enquanto come. Então, se tá em toda a refeição tendo tosse, tá escapando, a tosse é um reflexo de proteção, então o alimento tá, alguma coisa tá acontecendo, pode ser no controle na boca, ou quando chega na hora de engolir ali na fase faríngea da deglutição, que escapa antes do que deveria o alimento e cai no lugar errado e provoca tosse. Então, assim, eu sempre digo e friso muito isso, não é normal tossir durante as refeições. E eu vejo muitas pessoas considerarem isso normal. Até acho que foi um tema que a gente abordou bastante, conversamos bastante sobre isso na terça-feira passada, né? Mas eu friso porque é importante, gente. Não é normal tossir durante as refeições. Fiquem atentos, tentem identificar que alimento que provocou a tosse, evitem esse alimento até descobrir o porquê que está tossindo com isso. Procurem uma avaliação com fono, procurem um médico para tentar descobrir, porque assim são N causas, né? Se é uma tosse por gripe, tu vai tratar a gripe, vai passar e não vai acontecer durante as refeições. Se é qualquer outra questão pulmonar, também tem tratamento. Agora, se tu trata o pulmonar, se tu trata aquela infecção e mantém essa tosse, alguma coisinha tem, né? E tem que investigar, tem que ir atrás, porque essa tosse vai ficar ali, vai acabar indo alimento para o pulmão e daqui um pouquinho prejudica muito o quadro clínico. Então, fiquem atentos e não tosse por mais de uma semana. É importante investigar, não é normal. Cuidar também, observar o cansaço e alteração respiratória durante a alimentação. Não é normal tá comendo e ficar ofegante, ficar com a respiração curtinha, né? Ou referir cansaço durante a refeição. Isso também é sinal de que essa pessoa está com dificuldade, está utilizando muito mais energia para receber essa alimentação do que deveria. E é como a gente falou antes, a alimentação tem que ser um momento de prazer, de satisfação. Não pode ser um sacrifício, né? Um momento assim que sabe que vai cansar, que vai respirar mal. Também é importante, daí, de repente, até procurar um profissional, reduz a quantidade de alimento ofertado durante essas refeições e aumenta o número de ofertas durante o dia, mas procurem investigar o porquê desse cansaço, tá? Não é normal, principalmente em idosos, em pessoas que já têm outras comorbidades associadas, alguma demência, né? Alguma doença neurológica, tem que investigar, tentar manter a nutrição, até para essa pessoa não vir a desenvolver uma desnutrição, uma desidratação, porque está cansando durante as refeições e não consegue ingerir o que precisaria. A questão dos resíduos orais, quando fica resto de comida na boca, ficou com aquele alimento na boca, trabalhou ele, movimentou, tu pensa que engoliu, quando tu vai ver, abre a boca para colocar outra colherada, a boca ainda está cheia de comida. E isso vai ficando, esses resíduos ali, dali um pouquinho escapa e pode acabar se afogando. Por isso que é importante essa orientação que eu passei semana passada sobre a colher gelada, vazia, ou até só lambuzada no alimento,
justamente por essa questão sensorial, que a deglutição se dá muito por informação sensorial. Então, se tu, de repente, tu nem coloca a quantidade, tu só vai pegar a colher de novo e sujar na comida e oferecer, essa pessoa já vai sentir que recebeu comida e vai acabar engolindo aqueles resíduos. Pode usar isso, o limão no gelo é bem efetivo também, porque o limão tem uma informação sensorial, tem até pesquisas que mostram que, no geral, a deglutição com limão se dá muito mais rápido do que com outros sabores, outras consistências. Então, a gente usa bastante o gelinho com o limão. Às vezes, eu digo até para fazer o gelo do próprio suco de limão, porque daí a gente vai lá, deixa uma colher de metal ali naquela aguinha com limão gelada, enquanto está dando a refeição. Viu que ficou com aquela comida parada na boca e não está engolindo? Pega aquela colher gelada e oferece como se fosse uma nova colherada de alimento. No geral, isso ajuda a mandar informação para o cérebro para efetivar novamente a deglutição. É uma orientação que eu passo e dá bastante certo, ajuda muito, né? Hein, Luane, e aproveitando, só contribuindo, o limão, né? Todas as frutas cítricas ácidas ajudam a estimular a salivação. Então, Claro. também agrega, também é importante, né? Porque o idoso por si só já tem a sensação de boca seca. Então, a gente utiliza bastante para pacientes que têm essa sensação, esses sintomas de xerostomia, boca seca, as frutas cítricas. Então, conhecendo agora, não sabia dessa técnica muito interessante, que também a gente pode usar para outro, agregando a outro e contribuindo a outro fator, né? A gente usa muito também, às vezes, até em paciente que está bastante sonolento, pouco responsivo, que já está com gastro, com uma refeição só por via alternativa, pingar 2 gotinhas do limão bem gelado na boca para te dar vida para a saliva. Porque o problema da saliva é que, assim, para quem não está se alimentando por via oral, não está falando, muitas vezes é aquele paciente que passa mais tempo dormindo do que acordado, aquela saliva está ali e ela vai ficando cada vez mais pegajosa, mais grossa, e a deglutição vai ficando mais difícil. Então, a gente orienta muito isso, a cada 2 horas, pingar 2 gotinhas do limão, fazer o suquinho de limão, deixar que crie aquela camadinha de gelo, sabe quando ele está quase congelando e cria uma camadinha fininha, pegar com conta-gotas e pingar, pode até estar dormindo, só pingar 2 gotinhas na boca, que é para dar vida à saliva, porque o cérebro vai estar reconhecendo isso e ele vai, porque a gente engole enquanto dorme, né, muitas vezes. Então, isso vai dar vida para a saliva, para perceber que tem saliva ali, e já auxilia, porque o limão ele é adstringente, então ele já deixa a saliva um pouco mais fininha, já vai facilitar bastante. Então, a gente usa isso até com um paciente que não está responsivo. Interessante. Por isso que eu passo tanto lá na cozinha, Karina, pedir o meu copinho de limão com gelo. Entendi agora. Tá aí a explicação. Legal. Tá, vocês vão deixar a Luciana com saudade do Hospital de Caridade. Vou falar aqui para quem está nos ouvindo que elas estão falando do hospital, porque as duas trabalham no hospital, né? A Luane atende lá e a Karina trabalha lá também, e a Lu veio de lá também. Então, assim, nós fizemos um arremate aí das gurias. E a Lu tá com cara de que tá com saudades, né, Lu? Agora tu tá matando saudades, Lu. Esse online é ótimo pra gente matar saudades. É possível, viu? É possível. Vamos lá, Luane, temos mais ainda? Último, higiene oral. Deixa eu perguntar, eu fiquei com uma dúvida agora, eu vou perguntar ao vivo aqui, que é uma dúvida muito louca. Luciane, no caso desse limão que ela falou, e papapi, papapá, quando a gente está tirando o açúcar da nossa vida, que isso são poucos loucos que conseguem fazer, né? Que tu sabe que é impossível essa loucura, que tu indica para as pessoas, mas quase não faz. Isso é só para indicar. Não é impossível, Gi. Ai, não, é impossível. Eu sou a prova viva disso. Tá, eu quero saber se esse uso do limão, ele ajuda, tipo, nas sensações até, porque eu noto que o paladar de quem come menos açúcar, pelo meu mesmo, que comecei a comer menos, quando eu vou comer o açúcar, aquilo parece sal na minha boca, parece que muito diferente ficou as sensações agora, até me arde, assim, me dá um negócio, eu não consigo comer muito açúcar, consigo comer um pouquinho.
Assim, complementando a questão do limão que a Luane estava falando, então, limão é uma estratégia excelente para aumentar a produção de ácido clorídrico. Então, assim, para aquele idoso que já não produz ácido clorídrico o suficiente, não consegue digerir o alimento, então, no momento que oferta esse limão, já tem, além de melhorar a salivação, também aumenta a produção do ácido clorídrico, tá? Gi, se a gente começar a falar de sabor doce, dá sim mais não sei quantas horas, mas vou tentar resumir. Não, então vamos fazer o seguinte, não, deixa eu falar, rapidinho. Então, a língua, tá? Ela tem pontos de sinalização, que são as papilas gustativas. O sabor doce está localizado aqui, na ponta da língua. Então, o que acontece é que as pessoas não sabem comer o doce. Quando elas colocam o doce na boca, elas não mastigam, não degustam e elas engolem inteiro. Vamos pensar no chocolate. Se a gente pegar um pedacinho de chocolate e deixar derreter na boca, a gente não vai comer nem metade do quadradinho, porque a gente vai saciar a papila gustativa, tá? Então, quando a gente quer deixar de comer o doce e uma busca constante pelo doce, com certeza pode estar ligado a uma síndrome fúngica, tá? Porque quem busca muito doce, né, são fungos, e daí a gente tem que destoxificar e limpar esse organismo dos fungos, né? Ou então ele pode estar ligado, né, por uma deficiência de neurotransmissores. Daí a gente tem que equilibrar esse eixo intestino-cérebro, tá? Com a alimentação também. Outra questão é modificar o sabor, né, através da modificação da absorção das papilas gustativas. Trazer mais o sabor amargo do que o sabor doce, e daí a gente consegue reduzir esse consumo do açúcar. E para isso, os chás amargos são muito importantes, os sabores amargos, as verduras, né? Inserindo nessa alimentação para retirar esse sabor doce, porque idoso, geralmente, ele busca mais o carboidrato, né? Ele prefere mais o biscoitinho, o pãozinho, o lanche com sabor doce do que sabor salgado. Então, o que acontece é isso, porque depois que tu começa a mudar o teu paladar, tu não consegue, não se adapta mais com algo que seja muito doce. Aquilo vai ser como que um choque na tua língua, tá? Eu acho que é isso que tu deve estar sentindo. Exemplo bem, assim, para mim, que valeu, o café com açúcar, né, Lu? Quando a gente tira o açúcar do café preto, quando a gente vai tomar novamente, a gente não consegue, parece um xarope, assim. Então, isso ocorreu comigo, então acho que bem válida essa colocação. E daí o que acontece? Excesso de fungos também rouba energia, né? A pessoa sempre está cansada, está com desânimo, não tem energia para nada, né? Porque o fungo acaba tirando essa energia vital da pessoa. Não sei se respondi. Tá ótimo, só queria... Última coisa, então, gente, a higiene oral, que é bem importante para todos nós, né? No idoso, principalmente. Semana passada a gente teve uma conversa bem interessante com a Luciane sobre essa burra da língua, né, Luciane? Aprendi também, porque eu não sabia. E assim, manter a boca higienizada, porque a gente aspira saliva também. Se tá com dificuldade de engolir o alimento, muito provavelmente tem dificuldade para engolir a saliva. E é muito mais fácil aspirar saliva do que alimento. Eu tenho pacientes que não aspiram alimento, mas aspiram saliva. Porque a saliva tá ali na boca, sendo produzida o tempo todo, a gente engole ela e ela é produzida enquanto a gente dorme, a gente está engolindo. Então, imagina alguém com dificuldade para engolir, com toda essa produção salivar, que são cerca de 2 litros por dia, né? Tentando engolir isso que não tem sabor, que não tem uma temperatura que chame atenção, que não tem uma viscosidade que chame atenção. Essa saliva vai escorrer para pulmão. Então, uma coisa é ir uma saliva de uma boca bem limpinha, bem higienizada para pulmão, ou essa saliva escorrer para pulmão pura bactéria. E é muito comum a gente ver, assim, aquela saburra branca sobre a língua, né? Sem falar, já é difícil escovar os dentes daí, muitas vezes até pelo risco de aspirar o líquido, as pessoas ficam com medo de fazer a escovação. Então, tem que atentar para isso, tá? E fechamos. Da minha parte, era isso.
finalmente. Não, tá ótimo. Finalmente pela metade, né? Porque todas aquelas super perguntas mais profundas a gente não contemplou, vamos contemplar depois pessoalmente, quando tu diz que tem que ser de 1 a 1, né? Não assim para todo mundo. A Débora Binato está dizendo que aprendeu muito semana passada conosco. A Karina Denise Dias te mandou um abraço aqui. O pessoal está dizendo que está muito interessante. Outro abraço. Tá, Karine, está ao vivo. Luto tem alguma contribuição? Quer complementar? Não, gente, eu acho que falei tudo, né? Tudo que eu não comecei a te perguntar, vou deixar para te perguntar num workshop. O que eu ia falar é para nós falar isso num workshop. Se tu está disponível, eu posso botar ele, a gente bota lá por setembro, um dia que tu já vai estar mais em paz, mais tranquila. Então, enfim, depois das tuas mudanças e tudo mais, todo mundo está num período bem agitado de tempo. Falar o que, Gi? O que, por exemplo? Fazer um workshop falando das papilas, falando da nutrição funcional, falando disso, até antes. Eu acho que quando sair a parte do livro, não é? Pode, eu pensei em antes, Lu. Pensei até em antes. Ser. A gente pode, porque eu já tenho mais ou menos os temas que tu vai falar, a gente pode puxar para um workshop os temas, e daí a gente vai fazendo isso, se der Pode tempo. ser. Dependente, o que der primeiro vem. Tá bom? Lá por agosto também. Nós estamos em julho, esse mês ainda o Dolce Vita tem, na próxima terça-feira, Karina. Karina. Depois eu vou ver se a Amanda Guerino pode fazer as contribuições do direito. Depois o mês já está rodando, eu acho que a Juliana vai falar sobre o material dela, né? Que é o global. Depois a gente já está em agosto, aí vamos lá, temos o aniversário do Lucas, né? O nosso adorador de todas essas mulheradas aqui, construtor do Vida e de todo o nosso diferencial, né? A gente fica pensando como é que tu vê tão diferente. A gente vê um pouco diferente por causa das nossas experiências, né? E ele é uma experiência muito rica na nossa vida, né? Até lembra que o Lucas tomou remédio muitos anos esmagado, depois ele começou a engolir. Então, isso tudo a gente pode contribuir e muitos amigos nós temos que dá para nós chamar para esse workshop teu, Lu, tá bom? Então, estás convidado oficialmente, daqui a uns minutos eu já faço um post com a data certa e já... Tá, é melhor marcar mesmo. É melhor marcar, ver o dia que eu estiver disponível, a gente já deixa agendado. Tá bom. Obrigada, Lu, pela tua participação. De nada. Eu que agradeço vocês. Obrigado, Luane, também. E daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouco. Vocês podem sair, podem descansar. Eu vou ficar aqui com o pessoal para ir na gravação desse vídeo para o YouTube um pouquinho do que eu quero falar, que vocês já sabem, todas já estão cansadas de ouvir, né? Que é a parte onde a gente tem as nossas contribuições disponíveis para quem acessar, quem quiser acessar, quem está nos conhecendo hoje. Nós já nos conhecemos há mais de uma década, nós já viemos trabalhando juntas há mais de uma década, há mais de 11 anos. Há 11 anos, mais de 11 anos, nós viemos falando essa linguagem, viemos falando esse conteúdo, nós viemos estudando isso tudo, né? Então, quem nos conhece hoje e tiver dúvidas, pode saber que nós estamos aqui para contribuir com todos, tá? Se não aqui, através das plataformas e canais que daqui a pouquinho eu vou estar colocando aí para as pessoas. Eu quero falar uma coisa que a Lu não sabia, mas que a Lu vai dar uma palestra, né, Lu? Tu pode falar da palestra, que vai falar sobre a nutrição e alguma coisa rapidinho, assim? Amanhã? É. Amanhã? É. É de manhã? De crianças? Não, aqui tu vai falar da nutrição que tem também energia dos alimentos. Ah, tá, não. É que amanhã também dá para contribuir. Amanhã tem uma live, tá? Que foi divulgada ontem, que eu vou estar falando sobre a rotatividade alimentar na introdução alimentar. Luane, até se tiveres alguma colega que trabalhe com criança, né, eu vou estar falando sobre como que eu faço a introdução alimentar com rotatividade para evitar as alergias alimentares, tá? E a neuroinflamação. E na segunda-feira da semana que vem, no dia 13, eu divulguei lá no Instagram, e amanhã eu vou divulgar novamente, um evento online,
de uma universidade de medicina do Mato Grosso do Sul, onde eu vou estar falando sobre nutrição energética. Como que a gente pode nutrir o nosso corpo e a nossa alma através dos alimentos. Falar um pouco sobre a minha prática clínica, né? Então, vamos fazer um workshop sobre isso? Pode ser, pode ser. Então, vamos para nós mesmas. Eu vou participar. Então vai ser muito legal, gente. Eu não divulguei ainda todos os palestrantes, mas eu pretendo divulgar a minha arte. Ficou errada com uma citação, então eles mandaram arrumar. Mas amanhã eu devo estar divulgando, e vai ser um evento muito legal, porque assim, é uma nova era, né? Então, assim, uma faculdade de medicina querendo falar sobre cuidados de saúde e espiritualidade. E daí eu fui convidada para falar como nutricionista sobre a prática que eu venho utilizando desde o ano de 2001 no consultório e que tem dado certo, né? Então, principalmente com pacientes oncológicos, quando a gente potencializa eles, né, dizendo, olha, coloca energia nesse alimento aí, manda amor incondicional para essa quimioterapia que tu não vai ter efeito colateral. Isso dá muito certo. E dá certo. É o efeito placebo. É o efeito placebo. Né? Exatamente. Ó, a Karina está convidada. Vamos fazer esse workshop, tá valendo. Eu já lembrei, sabe do quê? Da cabala também. Tu bota toda a energia naquela medicação quando tu vai tomar. É interessantíssimo isso. Vai estar tema. Isso. Obrigada, gente. Muito legal. Tá joia. Então tá. Depois, Lu, depois tu coloca os 2 links deste evento num comentário desse vídeo mesmo, tá? Para eu poder mostrar para as pessoas. Tá? Eu vou estar fazendo isso depois dessa live, eu e o Arthur. Tá bom? Tá certo. Tá bom. Obrigada, Juliana, pela participação. Obrigada, Luane, pela participação. Agora, quem quiser adquirir o livro da Luane já está na nossa plataforma. Eu vou mostrar para vocês onde é que tá? E eu vou sair depois. Só vou mostrar rapidinho aqui. Então, eu vou compartilhar minha tela. Gurias, se vocês quiserem sair, vocês podem sair agora, tá bom? Eu fico sozinha aqui com o pessoal. Isso vai para uma gravação. Vocês já sabem onde está, eu sei que todas sabem. Todas estão livres. E eu vou dizer para deixarem as perguntas aqui, então eu peço para vocês amanhã revisarem as perguntas aí, tá bom? Lu, eu reviso para ti, que eu sei que tu tem pouquíssimo tempo, eu reviso para ti, se for alguma coisa, eu te mando no teu WhatsApp. Me manda, me manda que eu respondo, tá? Com o maior prazer. Então tá, obrigada, Lu, um beijo, tchau, tchau. Obrigada, Ká. Vou falar muito obrigada, foi ótimo. Muito obrigada, aprendi bastante. Show, aprendi, todos aprendemos. Isso é verdade. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Aí fica para olhar de ti mesma, senão depois tu vê a gravação. Beijão. Beijo. Vamos lá, Arthur, vamos compartilhar essa tela. Compartilhar minha tela. Ok, vamos rodar aqui. Então, pessoal, aqui, show. Só para mostrar para vocês esse grupo que a gente está falando é um grupo fechado, onde tem mais de 1.800 pessoas. Esse grupo eu peço para vocês compartilharem, para as pessoas poderem ver, nos ouvir, tá bom? Então, eu já vi que a Luane ou a... Tu fechou a transmissão? Não fechou a transmissão. Tá. Para a Luane e a Karina já colocaram na bio delas, tá? Que assim as pessoas podem ir entrando por ali. Então, agora, no momento, não tem ninguém pedindo para entrar. Eu ia falar antes e vou falar agora deste grupo aqui, que foi um grupo, que é o grupo de acompanhante de idosos, que é um grupo... Deixa eu fechar isso aqui. Luane tá aí, quem tá aí? Karina tá aí? Tá olhando a minha tela? Eu. Vê se tá legal a minha tela aí. Arthur não tá acompanhando. Tá bem legal, Gi. Deixa eu ver aqui, ok. Aqui, esse grupo aqui, então, é de apoio para as pessoas que cuidam de idosos em casa. Então, vocês também podem botar esse link aqui ou passar para as pessoas, esse grupo está dentro do Como Cuidar Idoso. É um grupo fechado também, que a gente faz uma prática uma vez por semana, todas as quintas-feiras, aí pelas 22 horas, 21h30, tem uma prática, tá? Onde a gente faz uma leitura, uma contemplação, uma reflexão e umas perguntas para a nossa semana, que tem o objetivo de nos empoderar, nossa força, nos transformar em melhores pessoas, seres humanos, mais fortes para o cuidado no dia a dia, tá? Esse grupo sou eu que coordeno, ele acontece às quintas-feiras de noite, é tipo um boa noite, tá? A plataforma está aqui,
Essa é a plataforma, comocuidaidoso.com.br, onde tem o material gratuito, que eu já falei várias vezes que o Dolce Vita fez esse material gratuito, onde tem orientações para cuidado do idoso da manhã à tarde, noite e madrugada. Tem lista de compras, tem mapa de cuidado e tem como recrutar as pessoas que nós precisamos que nos ajudem no cuidado, tá bom? É só clicar aqui, baixar o material. Aqui onde quero ser avisado das lives é tipo hoje, antes de entrar na live, a gente manda um recadinho pelo WhatsApp. Os atendimentos do Dolce Vita Online, um deles acontece às terças-feiras, é este nosso momento, então é o momento onde nós damos nossas orientações, tá? Ele acontece todas as terças, eu acho que vai passar para as 19 horas, de agora em diante vai ser às 19 horas todo esse mês. Aqui, para quem não conhece, está vendo esse vídeo agora, quem nós somos o Dolce Vita, é uma equipe de profissionais do Dolce Vita, que trabalha mais de uma década em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e agora começa a trabalhar para o Brasil inteiro, para Portugal, para a Espanha, que a gente já sabe que está lá, tá? Nesses 2 países a gente já sabe que estamos. Aqui são os livros digitais, que é aqui que eu vou clicar aqui para entrarmos, para vocês verem onde estão nossos livros, inclusive o da Luane. O que não está pronto ainda, que não está disponível ainda, é o livro da Karina, tá? Que não está ainda pronto aqui o linkzinho para vocês adquirirem, tá bom? Deglutição, cuidados básicos, por R$ 25,50, tá? Esse é um preço Covid, porque todo esse conhecimento da Luane por esse valor é uma coisa que não dá nem para falar, porque senão, pelo amor de Deus. Praticamente aí tá, maninho, o link, ó, clica no, se tu quiser, vai lá no nosso site comocuidaidoso.com.br, o da Luane já tá disponível, o da Juliana também já tá disponível. Posso fazer uma observação? Pode. Aproveitando aí para quem tá ouvindo a gente, o único que não tá liberado, é engraçado por que não tá liberado, que é o da dieta. No caso, o Hotmart, ele tem algumas palavras que ele considera que ele tem que ter mais cuidado, e dieta eles consideraram que fosse como uma dieta milagrosa, assim, que nem alguns e-books que mandam para lá, que são, mas a nossa dieta não tem nada a ver com dieta milagrosa, tem a ver com dieta, que é uma alimentação dos idosos, né? Por isso que tem essa questão que eles demoram um pouquinho mais para provar, mas em breve vai estar ok já. Em breve vai estar ok, o Arthur trabalha comigo nesse suporte na parte do Dolce Vita Online, então é isso que o Arthur quis falar aqui, tá certo? Não depende nada de nós, o livro já está lindo, já está escrito, já está desenhado há bastante tempo, tipo uns 10, 15 dias, só que está lá na plataforma junto com os outros. E para vocês saberem, o da outro que tinha acontecido isso, é o livro aqui, ó, Atividades para Idosos, que está até a nossa Vanilra na capa, que é o livro da Luciane Lobchenko, que tem exemplos de atividades e tudo que a Luciane fazia com os idosos semi-independentes aqui, semi-independentes e dependentes do Dolce Vita, tá bom? Então, esse aqui foi liberado agora, o Arthur até já colocou aqui, não testei ainda, tá? Mas podem testar e colocar, se quem quiser pode adquirir já, a Luciane mesmo que tinha os colegas que queriam, tem uma colega da Ju que está fazendo educação física que também quer saber como que trabalha com idosos, pode comprar. Esses materiais todos servem tanto para profissionais quanto para familiares, tá? O da Luane vai sair um workshop que a gente vai desmembrar todo esse material e vai responder tudo que vocês quiserem, assim como o da Karina, que ainda está no em breve, tá bom? O da Juliana, minha irmã, está já no ar, contando a nossa história, a história do Dolce Vita, contando a nossa jornada, contando como foram os nossos sofrimentos, como que a gente aprendeu o que a gente está hoje compartilhando, não que a gente saiba tudo, aliás, não. E sim, a gente aprende diariamente, é tudo a nível muito sutil, tudo tem que ser muito flexível, mas a gente colocou o cuidado da manhã, tarde e à noite, bastante coisa aí dentro, tá bom? Esse serve para familiares e também para pessoas que querem aprender como cuidar idoso em casa, e também para pessoas que querem saber como foi a nossa jornada de empreendedorismo da empresa, como que a empresa se desenvolveu desde residencial geriátrico, depois do 5º ano passando para a clínica de atendimento especializado e depois, enfim, para um centro especializado em cuidado de idoso, e agora, a próxima década, estamos nos transformando numa empresa online, né, que é o Como Cuidar Idoso, que é o Dolce Vita Online, que é o Como Cuidar Idoso. Isso era um sonho que eu tinha há mais de 3 anos, numa época até cheguei a comprar o domínio Geriatria Online,
E, enfim, depois de desistir, agora está aí, né? Filho do Covid, como cuidar idoso, já está no ar com todos os materiais. Então, o material da Luane está aqui. Essa é uma das partes da nossa plataforma. Ela tem também os serviços, que é onde os profissionais estão trabalhando. No caso, a Juliana, por enquanto. Todas as gurias, todo esse time vai entrar para cá também, tá? Tá rodando aqui, abrindo. Parabéns a essas mulheres maravilhosas. Tu também, Amanda, querida, feliz em te ter junto. O material da Amanda está aqui também. A Amanda fez uma cordialidade comigo, respondeu mais de, eu acho que 40 questões dos familiares. A gente vai estar junto, eu acho que no último dia desse mês, né? Ela ainda esqueceu de me dizer, eu acho, ou se disse eu não vi. Que dia que é a próxima terça-feira, sem ser a próxima, lá pelo dia 20 é... Dia 21, às 19 horas, seria a Amanda que vai estar falando das contribuições do direito para os familiares. E num post meu, do meu Instagram pessoal, hoje eu coloquei até a foto do livro dela e contando o quanto me realizo nesse projeto. Tá bom? Não está entrando na página de serviços. Por lá não está entrando. Vamos testar aquele linkzinho. Talvez nossa conexão está lenta aqui, ok. Página de serviços é essa aqui, atendimentos online do Doce Fita. Todas as gurias vão estar também, vocês vão estar com o canal com elas. Nos materiais delas, pessoal, tem os contatos, o WhatsApp, vocês podem ligar para as gurias, tá bom? Fazerem os contatos que vocês quiserem. Tá super lento a minha internet aqui. Vou interromper isso aqui. Ok. Então é isso. Aí está eu e a minha irmã, Juliana, sócia do Doce Vita, enfermeira. Está olhando a nossa divulgação. Está bem lenta a minha internet, então não vou seguir agora, eu vou falar outra vez. E agora o Arthur vai... Tu me ajuda aqui, Arthur, para nós encerrar. Nós vamos encerrar a transmissão. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui até agora conosco. Tchau, Ju. Ele vai encerrar. Tchau, tchau para todos. Obrigada, Amanda. Amanda está deixando aqui. Tu está vendo os comentários, Ju? Obrigada, Amandinha. Não consegui. Não, pode encerrar.